Foi bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Em qualquer faz de conta, a gente apronta. É bom ser moleque enquanto puder, ser super-humano, boneco de pano, menino ou menina, quem sabe o que quer. Vejo tudo que é lindo, é super incrível, tem doce, tem gosto de bala, capim e chiclete. Doce, 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 a vida é o doce, vida é mel, escorre na boca, feito um doce, pedaço do céu. Ai, boa noite, gente, desculpa de novo o atraso, tive problemas com a internet, por isso não entrei 7h30. Vou tentar ser breve para não pegar nosso horário, né? Não atrapalhar os horários combinados. E essa live aqui, na verdade eu entreguei bastante coisa ontem, porque eu não aguentei. Fiz uma live sobre o filme que eu fiz, mas eu não queria deixar passar em branco o feriado do Dia das Crianças, porque eu acho que é uma data assim muito, muito simbólica. E essa live aqui é dedicada ao espírito da criança, o espírito da origem da vida, do começo. E aí eu separei algumas coisas para dividir e não sei se algumas pessoas vão poder ou não entrar por causa do horário, que eu tô saindo do horário por causa do sinal da internet que não estava entrando. Pensei até em deixar gravado, mas ele acabou entrando aqui. E aí tô tentando. Então, tô fazendo essa live de hoje dedicada ao Dia das Crianças. E a esse feriado, né, nacional que celebra o Dia das Crianças. Então, eu chamei a live de Vamos Voltar a Brincar. Volte a brincar. E eu, na semana passada, vivi uma experiência interessante. Como eu já até contei, né, fui andar de patins, que é uma coisa que eu sempre gostei quando era criança, e eu resolvi achar alguma coisa que me desse prazer, que me levasse pro lúdico, que me relaxasse. E aí eu lembrei de quanto eu gostava de andar de patins e resolvi andar de patins. E aí semana passada, na sexta-feira, eu fui andar de patins e fiquei lembrando disso. Eu falei, poxa, engraçado, quando eu era criança tinha um grupão na rua e tal, e os meus amigos dessa época, onde eles estão? Será que a gente não pode voltar e criar um grupo de novo? Voltar a se falar, e agora? Mas é pandemia, isolamento, papapá. E eu indo de máscara direitinho lá pra pista. Aí sentei no banco para colocar o patins, chegou um menino, oi, o outro, oi, qual é o seu nome, quantos anos você tem? E aí o outro chegou, eu tava aqui já te esperando um tempão, tô aqui me divertindo sozinho. E aí eu fiquei pensando, caraca, onde é que a gente se perde disso, né? Como é que a gente se perde disso, dessa rotina da brincadeira, né? Às vezes a gente faz um churrasco, faz uma festa e aí você vai lá, se arruma, compra uma roupa para ir, tantas coisas, e no final das contas acaba não brincando de churrasco, não brincando de dançar, não brincando com as pessoas que estão na festa. E quando eu falo brincar, é brincar de verdade, não é fazer piadinhas sociais, não é ser educado, não é ser, sabe, aquela coisa de oi, tudo bem, como você vai? Vou bem. Ai, a sua mãe tá bem, tá bem. Olha que vestido bonito. E essas são coisas que você vai ver, tá todo mundo na superficialidade, tá todo mundo só fingindo. E aí eu acho que esse aí é um problema, sabe? E até eu acho que é uma má compreensão, porque muitas pessoas vão dizer assim, é só um teatro. E aí eu vou ter que defender e dizer que o teatro, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, as pessoas que sentem a necessidade de fazer teatro, elas fazem teatro porque elas não aguentam mentir, mosquito. Elas não aguentam essas mentiras sociais, então elas têm que subir no palco para tirar a máscara. Na verdade,
Grotowski, que um dos que eu gosto muito, fala que todos nós somos grandes atores sociais. Só que o artista, ele não aguenta, ele quer subir no palco e tirar a máscara. Quando ele sobe no palco, ele quer chorar o choro dele, ele quer rir, ele quer gargalhar a alegria dele de verdade. Então ele acaba usando o teatro para, na verdade, falar o que socialmente ele não vai ter abertura para isso, né? Então eu fiz esse link com o teatro e pensei o que o teatro e todas essas questões que a gente estuda no teatro, na arte, pode ajudar a gente no dia a dia a brincar e a levar a vida de uma forma mais leve, conseguir entrar e sair do espaço do sério, né? Outra crise que eu penso assim é os jogos de futebol, né? Que é um lugar de brincar, né? Um espaço não sério, mas já virou mercado, já virou espaço de guerra, de briga, de ser um lugar perigoso, já não ser um lugar tão familiar muitas vezes. Então, é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Como a gente volta a brincar, os caminhos da brincadeira. Outra frase que dizem também é que os artistas são adultos que não querem parar de brincar. Então a gente brinca de ser outras pessoas, a gente brinca de vestir outras roupas, a gente brinca de colocar a voz em outro lugar. E se você for ver, realmente os artistas talvez assim mais excêntricos, tipo Michael Jackson, deixa eu ver, É o Que Maravilha, o Máscara. As crianças adoram essas pessoas, porque na verdade essas pessoas estão no mesmo lugar que essas crianças, nesse lugar da maravilha, da liberdade, da leveza, do lúdico e da certeza da vida, da certeza da pulsação da vida. Então aqui eu separei uns tópicos, assim, algumas questões para compartilhar. Então, ponto 1. Quando você era criança, o que você mais gostava de fazer? O que era aquilo que você ficava esperando a semana toda, o mês todo, o ano inteiro para acontecer? Por quê? Quais sensações? Quando você recebia aquilo, ou ia até aquele lugar, não sei, o que vinha para você? Quais eram as sensações? O que você lembra? Eu lembro, por exemplo, dos meus presentes de aniversário. Eu adorava ficar imaginando o que iam trazer, o que iam me dar. E aí vinha num papel, eu ficava imaginando a cor do papel, como é que ia ser abrir o papel e ver a caixa, sentir o cheiro do plástico. E todo mundo feliz, olhando para mim, vendo como eu ia reagir. Então, são coisas que dão pistas desse nosso lugar que a gente vem falando também, que é o ser, nosso ser, que é onde a vida acontece, que é mais profundo do que o pensamento, do que é mais profundo do que a lógica, é mais profundo até do que as próprias emoções. É um lugar em que a gente acontece, em que a gente suplica, briga, reclama, ama e tem satisfação por estar vivo, né? E mesmo as pessoas num grau muito alto de depressão, no fundo elas estão brigando pela vida, né? Eu pelo menos tenho essa impressão quando eu leio os relatos. Já passei por alguns momentos assim, e aí quando se distancia um pouco e olha e percebe que tipo, a angústia dessas pessoas é não estar sentindo alegria. Elas querem sentir alegria, elas querem viver, elas querem não pensar em morte, elas querem não ter dificuldade de levantar da cama, elas querem acordar, ir na piscina, ir na praia, ir para o trabalho, pagar, como todo mundo vai, como elas veem todo mundo ir, sem um peso. Então elas querem viver, né? Então muitas vezes a gente também mal interpreta essas pessoas, porque a gente não entende onde está o espírito da vida gritando, né? E a criança tem isso muito, muito forte. A criança, quando chega uma pessoa nova na casa dela, ela... Quem é? Oi, qual é o seu nome? E esse seu brinco é bonito?
eu nunca vi um sapato igual ao seu. Ela tá ávida pela vida, pela novidade, pra entender, se relacionar com tudo que cerca. Aí o adulto, coitado, o adulto já tá, para com isso, menina, chega, fica quieto. E a criança tá ali manifestando toda a alegria daquele ambiente, daquela situação. Você vai numa festa de adultos. Esses adultos já têm filhos. Esses adultos chegam lá, às vezes são até conhecidos de longas datas, mas é bem capaz dele entrar nessa festa, sair nessa festa e em algum momento essas pessoas não se olharem de verdade, não se relacionarem de verdade, mas aquelas crianças que nunca se viram naquele momento, elas são as melhores amigas. Elas olham uma para outra e elas sabem que elas podem brincar e brincar do que elas quiserem brincar. E se brigarem, dali um tempo já esqueceu, já tá brincando de novo, né? Então, eu acho que isso é uma virtude que a gente fica, ao longo do tempo, mal interpretado. A gente fala assim, mas a pessoa é muito infantil. E às vezes acaba falando, tratando pejorativamente a infância, né? Querendo dizer que uma pessoa não amadureceu, não se abriu para crescer, diz que que a pessoa é infantil. E o que acontece também é que às vezes a gente tem um olhar distorcido para o que é a infância, para o que é a criança, né? A gente às vezes é levado não vou dizer assim, imbecilizar a criança, achar que ela ou que ela não está entendendo, ou que ela não está se relacionando, ou que ela não está ali presente, ou que ela não merece seriedade, que ela não merece conversar, dialogar, porque ela é um mundo à parte que ela não vai alcançar. Quando na verdade, e às vezes se poupam muito as crianças, coitadinho, isso ele não pode saber, isso aqui, se poupam muito as crianças ou sobrecarregam as crianças. E muitas vezes, e mesmo hoje, com tantos avanços na neuropsicologia, na terapia, no conhecimento e desenvolvimento das fases das crianças, a gente ainda vê muitas crianças sendo desrespeitadas, maltratadas. Claro que tem os maltratos tem os maltratos óbvios, né, que é bater, violar, mas tem os pseudos bons tratos, as pseudos educações, assim, que molestam tanto quanto as outras, de uma forma mais sutil, né, como a criança pedir atenção ou precisar de uma atenção específica e dá o brinquedo ou leva para a escola, empurra, aí fica os pais empurram para a escola empurra para os pais e os pais estão interessados em estar certo de que eles estão numa escola boa e que pode fotografar e botar no Facebook e os professores estão ali querendo segurar os pais porque são os pais que pagam aquela escola. Quando vai para o cenário público, o professor ama dar aula, está ali porque ama dar aula geralmente, e no entanto ele não é bem pago, bem respeitado por toda uma sociedade que acha que ser professor é subemprego, então que a pessoa também não merece respeito, e aquelas crianças já nascem num lar de total fora, de total escassez, à margem de tudo, com muita violência em geral, e aí está a base da nossa educação, né? No público, ela não tem uma circunstância, até muitas vezes tem um amparo emocional e motivacional interessante, mas não tem um amparo estrutural de infraestrutura, de decência, de limpeza, né? De organização para atender esses mestres e esses alunos, essas crianças. E do outro lado, no privado, às vezes você tem pais assoberbadíssimos com trabalhos, com dar conta de encontros sociais e de ter que expor ao mundo que eles estão bem, que eles estão resolvidos, que eles estão no sucesso, e acaba empurrando um pouco para a escola, né? Essa responsabilidade, a escola não dá conta 100%, porque tem coisas que é para o pai, mas ela também não pode ser crítica, porque o pai são os clientes e o cliente sempre tem razão. Então aí a gente acaba construindo uma sociedade assim, dessa forma,
dessa forma mais não tão boa, né? Então, essa live é um pouco pra gente, é pra falar um pouco disso e a gente discutir um pouco isso. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser falar, comentar depois, ou só refletir. E também para expor um pouco os meus pensamentos, minhas breves experiências, né? Ano passado eu me aventurei a ser professora. Na verdade, eu não sabia que eu seria professora de escola, porque eu já fui professora várias vezes, mas não num ambiente escolar, assim, por tanto tempo. Né? Eu já até substituí um professor ou outro, fiquei alguns meses dando aula porque um professor saiu e não tinha quem substituísse, era um final de ano, um meio período, início de ano, então foram experiências breves e de certa forma muito parecida com lugares que eu já dei aula, um lugar em que... Gente, eu não sei se vocês estão mandando comentário, porque a minha internet está lenta, tá bem? Eu não sei se eu não estou conseguindo, não está aparecendo para mim os comentários, mas está aparecendo que as pessoas estão entrando, mas eu não estou conseguindo ver. Então, como eu estava dizendo sobre... Não sei se meu som tá bom, se a imagem tá boa. E a minha internet tá meio duvidosa hoje. Então, onde eu estava? Estava falando da minha breve experiência do ano passado. E eu tinha dado aula assim, em ONGs, em cursos de teatro. Mas ano passado, de repente, eu fui trabalhar numa escola bilíngue, que era para dar aula de teatro com inglês, uma coisa que eu achei bacana, que eu queria fazer já há muito tempo. E acabei tendo que substituir um professor, e aí era um ambiente realmente escolar, mais de um ambiente escolar. E passei pelo público, pelo particular, e vi, e aí o que eu percebi eu tive a oportunidade, né, de olhar para as crianças agora como adulta, né, porque eu lembro da minha criança, das crianças, das minhas colegas, amigas crianças, mas ou eu volto em mim, na minha criança, quando estou fazendo uma terapia, mas há anos que eu não me relacionava tão diretamente com crianças, né? Eu não tenho filhos, os meus primos que têm filhos, a gente mora longe, então de vez em quando não estava agora, né, já mais adulta, com esse contato. E aí eu percebi o quanto as crianças são inteligentes, o quanto as crianças pulsam pela verdade. E, no entanto, elas... uma coisa que eu mais achei fantástico, que das crianças mais difíceis até as crianças mais maduras, assim, mais equilibradas, que você vê que tinha mais estrutura financeira, às vezes estrutura familiar, e da criança até que não tinha tanta estrutura nem financeira nem familiar, todas, no fundo, eu vou dizer, mais do que amor, elas queriam a verdade, elas queriam uma honestidade, dignidade. Eu falo mais do que amor, porque amor virou um conceito, assim, complicado, né? Porque as pessoas, às vezes, chamam o desejo de amor, a paixão de amor, a obsessão de amor, a possessividade de amor. E eu acho que isso é muito pessoal, acaba que é sendo pessoal. Se a pessoa entende que isso é o amor, que é a forma que ela ama, é a forma que ela expressa afetividade, então acaba sendo cultural. Eu tenho a minha forma de ver amor e eu acho que amor tem a ver com maturidade, tem a ver com aceitação, tem a ver com respeito, respeitar seu espaço, o espaço do outro. Mas, apesar de eu ver o amor de outra forma, eu consigo compreender, né, o olhar do outro sobre o amor, e eu gosto dessa postura de não julgar e criticar ninguém, apenas observar e me posicionar. Não estou confortável, estou desconfortável, concordo, não concordo, agrego ou não, me agrego ou não. Mas, voltando à questão, então eu vi que o que essas crianças queriam era muito mais do que afeto, abraço, beijo, brinquedo, internet. Elas queriam a sua verdade. Elas queriam, elas queriam que quando eu estivesse falando não, para, eu tinha que realmente estar falando não, para. E quando eu falava, não, vamos sentar, agora é hora de ficar quieto, elas tinham que sentir que realmente era importante ficar quieto.
E eu percebi também o quanto às vezes a gente adulto, a gente não é, a gente fica ou muito no presente ou muito no passado e a gente não fica no presente. A criança, ela te desafia o tempo todo a ficar no presente. Ela não suporta um vírgula de ausência, de ausência de atenção plena. Então, eu vi que quanto mais eu conseguia ficar presente, me aceitar presente e aceitar aquela criança do jeito que ela estava sendo, do que ela estava entregando, eu percebia que mais eu conseguia engajar aquela criança, mais eu conseguia acolher aquela criança, mais eu conseguia contribuir para o desenvolvimento daquela criança. E enquanto eu estava muito preocupada com a performance que eu tinha que fazer na sala, com o ritual da rodinha ou do não sei o que, no caso eu preocupada em seguir, não, eu programei isso, eu tenho que passar isso, eu tenho que botar essa música, eu tenho que tirar foto, eu tenho que mostrar isso aqui. Quanto mais eu estava na minha projeção, na minha imaginação, mais eu perdi o controle não o controle, não gosto dessa palavra, a administração não gosto dessa palavra para educação, mas mais eu perdia a administração daquelas crianças. E quanto mais eu estava ali no momento presente, realmente sentindo aquelas crianças, sentindo a necessidade de cada um, olho para cada um, que no início é um bolo, são todos iguais, todos pequenos pulando, mas quando você começa a prestar atenção no olho de cada um, no jeito de cada um, você percebe que eles já têm personalidades, eles já têm caráteres, e é uma grande oportunidade, porque é toda uma sociedade ainda em desenvolvimento, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de reconstruir, né? E eu acho que isso é uma virtude do ser criança. E venho mais uma vez reforçar que esse ser criança ainda existe dentro de nós. Ele não, o corpo morre, aquelas células, ok, morre, mas a alma, o seu ser criança, ele está aí. O adulto chegou, o adulto apareceu para você, né? A consciência adulta, o corpo adulto, mas aquelas emoções, aquelas questões das crianças ainda tá dentro de você. E aí a gente vem falar também da criança ferida, né? Que muitas vezes no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, na carreira, a gente não percebe, mas muitas vezes a gente está agindo e reagindo a partir da nossa criança ferida, querendo às vezes dos amigos ou de uma amiga específica, projetando às vezes um carinho uma atenção que você não teve da sua mãe, às vezes projetando num amigo, num esposo específico, um companheiro específico, um carinho, uma atenção que você não teve do seu pai, ou projetando nessas pessoas raivas e mágoas que você tem dos seus pais, porque essa criança foi ferida lá atrás e ela não foi bem atendida, bem compreendida. Então, boa parte dos nossos problemas de relacionamentos, todos, tem a ver com isso. E você pode ver por Freud, pela medicina alternativa chinesa, entre outras coisas, né? Como a gente relaciona com o feminino, como a gente relaciona com o masculino, em geral é reflexo de como a gente foi se relacionando, ou a nossa mãe, o nosso pai se relacionou com a gente nas nossas primeiras fases de desenvolvimento, né? E então é muito importante a gente revisitar essa criança sempre. E talvez por ser um trabalho duro, sério, difícil, né? Talvez por isso as pessoas não enfrentem tanto a criança interior, né? É mais fácil taxar uma pessoa ou outra de infantil e ainda taxar a criança de um ser à parte, que não merece tanto crédito, que não é tão séria, que não vale dar tanta credibilidade, do que olhar essa criança, porque olhar essa criança remete a você olhar a sua criança, né? E olhar as suas feridas, né? E se dar a chance. E agora, sendo adulto, você tem uma chance melhor ainda
né, de quando você era criança, se você não teve. Porque agora o que não deram para você, você pode se dar e também não fazer com os outros o que fizeram com você, porque você sabe a dor e o preço e os ganhos e as perdas que você tem por isso. Então essa é uma das coisas que eu separei. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu separei que eu esqueci de falar. Da lei da criança vida, alergia da criança, falei. Então, uma das dicas que eu trouxe práticas hoje, né, além daquelas perguntas que eu coloquei no início, é praticar um relacionamento com a sua criança. Observe os cães, os gatos, como eles brincam, como é que o cachorro... A minha mãe tem uma cachorrinha vira-lata que ela adotou no Natal. E a cachorrinha já fez um ano de vida e vai fazer um ano que tá lá em casa. E ela fica, cada vez que alguém passa perto da porta, ela fica radiante, ela vai atrás da porta. Aí a pessoa entra, ela fica radiante, ela fica brincando com a pessoa. Aí a pessoa chegou, sentou, ela vai e pega o osso, um osso que ela tem de plástico, todo colorido, e ela sai correndo e vai com o osso na boca, pedindo brinca comigo, brinca comigo, brinca comigo. E eu acho tão fantástico porque eu acredito que nada é por acaso, eu acho que os animais eles falam com a gente, eles não são aleatórios. Eu comecei a observar ela e eu percebi que para cada pessoa ela propõe um jogo diferente, ela propõe uma relação diferente, ela propõe, ela quer e ela dá uma atenção diferente, né? E e aí eu fiquei observando o quanto ela quer sempre colocar todo mundo para brincar. Eu fiquei pensando, óbvio, assim, nesse período, pandemia, isolamento, né? A gente fica com energia muito baixa, né? É muito tédio, né? A gente tem muitas limitações. Então, e a cachorra bota a casa de casa, de cabeça para baixo, bota o pessoal para correr com ela, correr atrás dela e tal. Quer dizer, ela estava sentindo que era necessário brincar e ela veio cumprir a missão dela de dar uma sacolejada. E, enfim, é bem parecido com a alma da criança, né? A alma que é um pouco livre de pesos, de responsabilidades. Quando a gente amadurece, a gente vai assumindo responsabilidades e a gente acaba muitas vezes se desconectando desse ser original nosso que só quer ser feliz, que só quer brincar, mais nada, comer, dormir, brincar, se divertir. E às vezes as pessoas se prendem, né, a metas muito grandes. Eu quero ser milionária, nada contra, tá, gente? Eu quero ser milionária, eu quero ter um carro do ano, eu quero viajar, eu quero ter um trabalho maravilhoso, eu gosto tanto de trabalhar em tal coisa, eu quero trabalhar em tal coisa. E você fica tão aficionado em conseguir essas coisas e se dar metas e agendas e horários. E tudo bem, a gente precisa disso. Mas a gente acaba caindo no exagero. E quando vai ver, a gente conseguiu o trabalho, conseguiu o carro, conseguiu o dinheiro, mas a gente não aproveitou a alegria, não desfrutou cada passo da caminhada, não comemorou cada passo a passo. E aí, às vezes, conseguiu um negócio, mas ele já está tão cansado, tão exausto, tão estressado, que não consegue curtir, ou nunca se satisfaz. Tá sempre, cada vez que quer uma coisa, quer outra, está sempre num vazio existencial, etc. E o que eu pensei nesse Dia das Crianças é fazer esse convite para mim, como eu contei, né, a história dos meninos que me pararam na sexta-feira, para mim, para os outros, para quem estiver assistindo, estiver curtindo essa live, fazer esse convite de voltar a falar com a sua criança interior e resgatar ela, entender como ela tá, se ela tá bem, se ela tá resolvida, se ela ainda tem dores, se ela ainda tem questões pendentes para se resolver, para se consertar, se ela ainda tem que perdoar algumas pessoas, perdoar o pai ou a mãe, os avós, perdoar alguns familiares, se ela tem que pedir perdão a algum desses familiares, se
que agora você pode cuidar da sua criança não é mais dependente daquele seu pai, daquela sua mãe, daquela sua avó, que podem não ter acertado de todo, mas com certeza te amaram, te receberam, mas tá todo mundo aprendendo, né? Então pode não ter acertado de todo, então pode não ter errado de todo nem acertado de todo. Então essa criança está aí dentro de você, esperando pela sua consciência, esperando pelo seu próprio abraço e mais do que nunca esperando que você se divirta, que você vá comer coisas que você gosta de vez em quando, que você possa incluir o açúcar de volta na sua comida sem crise, dentro nem de mais nem de menos, que você possa comer um salgadinho durante a semana, no final de semana, mas dentro do possível, mas não cortar as coisas que te dão alegria, que te dão prazer. De repente, voltar a pular, fazer exercícios físicos que quando você faz quando é criança, você come açúcar e não engorda, porque também você pula a corda, você corre, você nada, você pula no rio, sobe na árvore, brinca de pique-pega. E por que não, gente? Por que a gente não pode brincar de pique-pega de novo? Por que a gente não pode brincar de pique-parede? Por que a gente não pode fazer umas palhaçadas de verdade de vez em quando? Por que a gente não pode chorar? Por que a gente não pode pagar mico? Por que a gente não pode se permitir ser ridículo? Por que a gente não pode brigar, fazer uma besteira, mas depois morrer de rir da besteira que você falou, da besteira que o outro falou pra você, e acabou a ficar por isso, e acabou e se resolver com uma gargalhada, como as crianças fazem, né? E a gente, adulto, a gente perde essa capacidade de rir de tudo e de achar tudo engraçado e divertido e acaba guardando mágoa, e uma pessoa faz uma coisa e te fere, você não sabe nem quem fez, porque feriu, porque não feriu, se afasta, né? Porque a vida é corrida, se afasta da pessoa, a pessoa afasta de você nunca fica sabendo por quê nem para quê, e fica aquela mágoa ali acumulada, e você leva para outros relacionamentos, outras situações e descarrega. E não resolve, né? Não resolve, aquilo ali fica parado, acumulado, de repente virando uma doença. Então, gente, esse é o meu recado para hoje, e breve para não estourar o tempo, que era 8h30, então vai ser curtinha. Eu acho que eu vou escrever alguma dessas propostas. E o recado é esse: busca o prazer da sua criança, vá brincar, vá voltar às suas memórias, o seu gosto de capim, chiclete, as músicas que você ouvia, seus amigos, liga, marca um Zoom com seus amigos dessa época, o que eles vão falar do que eles lembram da sua criança, você vai falar do que você lembra da criança deles, vamos resgatar esse seu ser, que provavelmente esse seu ser criança está mais ativo do que nunca, mais presente do que nunca, e aí gritando, prestes a falar com você, a pegar você pela mão e sair por aí vendo as belezas da vida, os sapatos novos, as modas novas, as novidades, os vídeos novos do YouTube, as novas pessoas, os novos conhecimentos, as perguntas a serem respondidas. Ativa esse lugar, porque ele é bem especial. Então, feliz Dia das Crianças, no caso, feliz Semana das Crianças e até quinta-feira. Beijos para todos e sejam felizes e sejam doces. Sempre, sempre.